Bom, uma boa tarde para todos nós, né? Uma boa tarde para os nossos irmãos da igreja e uma boa tarde para todas aquelas pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, né? Nós entramos já no ano de 2022 e a nossa primeira Igreja Batista de Cosmo já começamos aulas presenciais, as aulas da Escola Bíblica Dominical. E esse primeiro quadrimestre, né, vai de fevereiro, março, abril e maio, nós vamos estudar sobre o Sermão da Montanha. Alguns falam Sermão do Monte, mas é a mesma coisa, né? São 17 aulas e a primeira aula vai falar sobre Jesus, o Mestre por excelência. Então, vamos falar não de tudo, né? Todo o sermão. Vamos fazer um resumo, né? Porque são 17 aulas no nosso livro. Então a gente vai começar falando sobre o nosso maior mestre, né? Jesus, o mestre por excelência. Mas por que por excelência? A palavra excelência vem de quê? Hoje muitas pessoas chamam as autoridades, juízes de excelência, né? Deputados. E ainda existem alguns reis, né? Alguns países que têm monarquia, né? Mas eu consultei no nosso dicionário, vimos que a palavra excelência quer dizer uma qualidade muito superior. Então Jesus, como mestre, ele não é um simples mestre, um simples professor, né? Ele é o nosso mestre dos mestres, né? De qualidade, de caráter muito superior. Nós somos também professores, né? Alguns são chamados até de mestre, mas não poderemos comparar o nosso conhecimento do nosso mestre superior Jesus Cristo, né? Então vamos lá. Nós vamos apresentar Jesus como esse mestre nessa primeira lição, né? O Sermão do Monte é um texto muito conhecido, mas ele não é muito compreendido e também não muito praticado, né, pelas pessoas. Jesus, ele veio, facilitou esse ensino, né? Ele está sempre disposto a ensinar de uma maneira mais simples, uma maneira mais que o povo compreendesse melhor. Porque na época de Jesus existiam os escribas, os fariseus, né? A liderança judaica, né? Que ensinavam o povo. E dificultavam o povo a entender o Antigo Testamento, né? Dificultavam eles chegarem a ter um conhecimento melhor de Deus, do amor de Deus. Então, nessa primeira lição, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 5, vamos ler 2 versículos, 1 e 2. Mateus 5, 1 e 2. Na verdade, o Sermão do Monte é do capítulo 5, 6 e 7, né? Capítulo 5, 6 e 7. Eu tenho o celular, mas não quero usar a Bíblia. O celular deixa de preguiçoso. Abre rapidinho no versículo. Acha rapidinho. Mas vamos lá. Diz assim: quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Pronto. Depois vai vir as bem-aventuranças, nós vamos ficar só nesses 2 versículos, né? Então Jesus, ele gostava, né, também de fazer ensinamentos no monte. E fazendo um paralelo lá no Antigo Testamento com Moisés, né, que Moisés também era profeta. E Moisés, ele foi chamado ao monte, onde é que está? Eu separei aqui. Em Êxodo
Êxodo 19, 20 e 21, diz assim: o som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou Moisés para que ele fosse até lá. Moisés subiu e Deus falou com ele. Vamos fazer só esses 2 versículos, né? Moisés também foi chamado. Moisés também era além de ser profeta, ele também fazia parte também de orientação, ele foi educador, porque ele ensinou as leis ao povo de Israel, né? E Deus, vamos dizer assim, para dar mais autoridade a Moisés, né? Que o povo era desconfiado, o povo reclamava, sentia saudade da comida do Egito, né? Então muitos não davam a total respeito a Moisés. Então Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, fala para o povo aqui, eles ficam só lá embaixo, não sobe o monte não. E o povo foi realmente, ficou lá e viu, né, as maravilhas que Deus fez, né? O som da voz de Deus era como se fossem trovoadas, né? O monte tremeu. Então todo o povo ficou com medo. E realmente passaram a respeitar Moisés, porque viam que Deus tinha confiança em Moisés. E deu autoridade a Moisés para comandar aquele povo até a terra prometida, né? E voltando para o Sermão do Monte, Jesus também foi no Sermão do Monte, se assentou, chamou os seus discípulos, e todo aquele povo que estava seguindo Jesus, atrás das curas, né? Atrás de ensinamentos, também estavam ali e se assentaram. Então Jesus, como um bom mestre, ele se assentou. E naquela época, vamos dizer assim, os mestres, né? Mestres lá do povo judeu, eles também se assentavam para conversar com seus discípulos, para dar aula. Então, isso é uma coisa, naquela época, normal. Hoje nós vemos que o professor chega, tem a sua mesinha, senta na sala, os alunos sentam nas suas cadeiras, né? Mas naquela época era muito normal. As pessoas, qualquer mestre de qualquer país, né? Nós tínhamos lá também os mestres gregos, né? Que também tinham seus seguidores. Então vamos lá. Então Jesus iniciou seu ministério depois que ele foi batizado, depois que ele passou pelo deserto, foi provado, né? Foi aprovado por Deus e estava pronto para começar o ministério dele. Nós vemos que Jesus começou, vamos ver lá em Lucas, ele começou o ministério dele com 30 anos. Então vamos lá em Lucas para confirmar. Lucas 3, 23, é isso? Diz assim: Jesus começou seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. E ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli. Tá? É só nesse versículo aí. Então, com 30 anos. Mas por que com 30 anos, né? Hoje nós vemos, né? Professores novos, às vezes com 20 anos já estão dando aula. Mas naquela época era normal. O ensinamento, uma pessoa vai ser declarada mestre no ensino judaico, no povo de Israel, teria que ter 30 anos. E Jesus, como cumpridor, né, de toda a lei, ele esperou até os 30 anos para começar o seu ministério. Então nós vemos lá que ele foi carpinteiro, né? Aqui diz no versículo, filho de José, uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha, como vamos dizer assim, não fez parte, né, das escolas lá dos rabinos, né? Mas o povo não sabia, o povo tinha Jesus como
profeta, né? Estava começando a entender o ministério de Jesus. E não entendiam ainda que Jesus era Deus, que Jesus teria tanto conhecimento assim, né? Tanto que vamos dizer assim, os líderes judaicos, né? Os líderes religiosos não aprovavam, não tinham Jesus como mestre, não respeitavam ele como mestre, porque ele não passou pela escola deles. Então nós vamos agora falar sobre a identidade, tá? Identidade, aqui na nossa revista, o tópico 1, a identidade do Mestre Jesus, né? Então nós vemos que a identidade é um conjunto de características que são próprias e exclusivas de uma pessoa, não é isso? Nós temos nosso documento de identidade, hoje em dia até, né? O meu documento de identidade tem meu CPF, tem meu número do meu título de eleitor, tem minha foto, tem minha assinatura, aquilo tudo me identifica. Quando eu me apresento em algum lugar, alguma autoridade, eles vão ver que, bom, realmente essa pessoa é o Irã. Está tudo anotado aqui, está a foto, né? Mas naquela época não tinha esses documentos. Então como é que Jesus era identificado, né? Bom, a gente vê lá em Lucas 3 diz que ele era filho de José, era carpinteiro, era da Galileia, né, de Nazaré, e ele, vamos dizer assim, uma pessoa simples, né, não era reconhecido como mestre, nem como uma pessoa importante, ainda mais da cidade de onde ele veio, né, que muitos não respeitavam, não tinham consideração por aqueles que eram nascidos ou viviam nessa região da Galileia, né? Então, um homem simples, um homem comum, né? Mas nós vamos ver que, apesar disso tudo, depois que ele fazer todo o Sermão do Monte, ele vai ser uma pessoa respeitada, admirada, né? Pela qualidade do ensino que ele passou. Vamos ver lá em Mateus 7, 28. Mateus 7, 28 prova isso. Nós temos que falar, né? E provar através da nossa palavra aqui de Deus, da nossa palavra, da palavra de Deus, que é a nossa Bíblia Sagrada. Mateus 27. Não, Mateus 7, 27, só Mateus 7. Mateus 7, 28 a 29 diz assim: Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Ó, importância, né, da pessoa ser verdadeira, ser amável, ser uma pessoa simples, mas uma pessoa com autoridade. Vamos ver o tópico 2 então? O tópico 2 diz assim, né? A personalidade do mestre. Quem é Jesus, né? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Nós vamos ver isso agora, né? A personalidade dele. No tópico 1, vai dizer assim, vai falar sobre o caráter de Jesus. Jesus era um homem de caráter íntegro, né? Ele foi 100% no que ele ensinou, ele foi 100% no que ele praticou, né? Ele chamou seus discípulos, pessoas simples, para fazer parte, para ajudar, para ensinar, fazer parte do seu ministério. No tópico, quem tem a revista é o tópico 1, não, tópico 2, número 1. Tópico 2, número 1. A personalidade do mestre, né? Então ele desafiou seus discípulos
a ser a luz do mundo. Ele foi a luz do mundo. Ele recomendou aos seus discípulos orar pelos seus inimigos, ele orou, né? Ele ensinou seus discípulos a falar a verdade e ele era a própria encarnação da verdade. A gente pode ver isso lá em Mateus 5,14. Mateus 5,14 diz assim, ó. Vocês são, ele falando para os seus discípulos, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte, né? E a gente realmente, ele ensinava o que ele fazia, o que ele era e o que ele continua, o que ele é ainda para nós, né? Então vamos ver lá em João 8,12. João 8,12 ele vai dizer aqui, ó. João 8,12. Dá tempo de vocês acharem também o de vocês. João 8,12 diz assim, ó. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Não é isso? Vamos ver também, para falar a verdade, né? Ele ensinou Mateus 5,37. Mateus 5,37. Como foi? Eu queria estar no Sermão do Monte para assistir esse ensino de Jesus, porque lendo o estudo, como a gente fica maravilhado, né? Ah, dá até arrepio. Sermão Mateus 5,37, né? Diz assim. Não. Ele ensinou, você fala Mateus 5,37. Que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Então, para a gente ser verdadeiro, se ensina ou não. E nós sabemos que é mentira, né? Existe um pai, né? Nós sabemos quem é o pai da mentira, né? É o nosso inimigo, o inimigo de Deus, né? Então tá. E ele foi a própria encarnação da verdade, lá em João 4,6, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ó. Sobre a autoridade, realmente ele tinha autoridade. Eu não tenho essa autoridade de dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu só tenho autoridade só para pregar a palavra e ser verdadeiro, ser obediente a Deus. Mas essa autoridade máxima só mesmo Jesus, né? Então vamos lá, vamos ver o número 2 agora da identidade de Jesus. Jesus foi uma autoridade absoluta, né? Autoridade absoluta. Por que ele foi autoridade absoluta? Primeiro, ele dispensou o ensino rabínico, né? Ele não chegou lá, não pediu opinião, não deu satisfação, não pediu autorização para ele pregar o Evangelho. Ele chegou, aos pouquinhos, foi fazer ministério, foi fazendo a parte dele, sendo servo, obediente a Deus. Não estava errado em nada. Mas ele não era bem visto, né? Por causa disso, né? Os invejosos, né? O pessoal do Sinédrio, aquela liderança judaica, né? Não estavam satisfeitas, não ficavam satisfeitos com ele. E não respeitavam e não aceitavam a autoridade vinda de Jesus, né? Então nós vemos que... Mas mesmo assim a gente vê que aquelas pessoas, eles ficaram impressionados. Lá nesse Sermão do Monte tinha olheiro. Tinha lá o pessoal do Sinédrio, tá lá todo mundo, né? Querendo saber quem era esse Jesus, quem era esse homem. Eles estavam impressionados, né? Com a sabedoria de Jesus, né? Então vamos lá. Então Jesus ele não ensinou como os rabinos, ele não ensinou como os escribas, né? Jesus era original, ele próprio, né? Eles ainda não entendiam, não sabiam, ele como o próprio Deus, ele conhecia tudo e sabia de tudo, né? É por isso que ele é nosso mestre, por excelência, né? Essa superioridade dele, né?
Mas ele nunca usou essa superioridade para maltratar ninguém, muito pelo contrário, ele foi muito humilde, né? Ele mesmo falava que ele veio para servir e nos serve até hoje, né? Então, vamos ver. Ele ensinou sem titubear, isso. Ele se ensinou sem hesitar. Ele não precisou se justificar. Ele não precisou se reparar do erro dele, que ele nunca errou, né? Muito pelo contrário, ele via o erro de todo mundo e dos outros e ajudava a reparar aquele erro com muito amor, né? Com muita autoridade e respeito. Vamos lá para o tópico 3 agora. O tópico 3 da personalidade do mestre é a obediência perfeita, né? Aqui da nossa revista diz assim: Jesus veio ao mundo para obedecer. Obediência ao Pai e obediência à lei. Realmente, ele diz que ele não veio tirar um tio nenhum J, né? É como se fosse hoje também, né? Para a gente é um pionezinho, né? Um tio. Mas ele, por mais simples que fosse a letra, a consoante, ou o tipo de tio, Jesus não tirou nada, nem acrescentou, né? Na lei de Deus. Lá em Mateus 5,17 ele diz assim: não penseis que vim revogar a lei e os profetas, mas não vim para revogar, vim para cumprir. Ó. Veio para cumprir e cumpriu. Porque a liderança judaica daquela época não estava cumprindo o seu papel, o seu serviço, né? Então, Jesus veio para cumprir, Jesus veio para facilitar a nossa volta ao nosso Deus, coisa que a liderança judaica dificultava. Como nós vemos hoje em dia, né? Também muitas dificuldades na vida secular, nas religiões, né? Pessoas só dificultando a vida das pessoas. E nas religiões dificultando as pessoas conhecerem o Deus verdadeiro. Então vamos lá. Me perdi, tá? Então, o objetivo supremo da vida dele foi fazer a vontade do Pai, né? Obediência perfeita. Nunca buscou a sua própria vontade, né? Então, vamos ver lá em João 4,34, mais um versículo bíblico, né? Eu gosto muito de dar aula assim. A gente fala, a gente explana a lição, mas a gente tem que buscar o versículo para vocês entenderem melhor, né? João 4,34. João 4,34. É esse mesmo? São tantos versículos, essa lição é grande. João 4,34. Grande, mas muito boa. Vê se é esse mesmo. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Olha, ó, a minha comida, o alimento, né? O nosso alimento é esse, fazer a vontade do Pai, né? E terminar. Jesus foi completo, teve começo, meio e fim. Ele terminou realmente. E nós, enquanto servos do Senhor, nós estamos aqui para isso, né? A gente se aposenta, a gente entra de férias, mas na nossa vida religiosa, na nossa vida espiritual, nosso serviço ao Senhor, nós temos início, meio e fim. Nós temos que terminar, né? Assim como Paulo falou, né? Como é que é? Paulo falou que ele terminou a carreira, né? E guardou a fé. O versículo eu não me lembro, né? Nós temos um grande exemplo de Paulo, né? Que seguiu a Jesus. E nós também temos que seguir esse exemplo, né? Na nossa obediência, né? Mas não basta só a obediência de conhecimento da palavra. A nossa obediência principal é a prática da palavra. As nossas atitudes diante das pessoas. Como é que é o nosso amor com o próximo. Né? Porque nós falamos para todo mundo que nós amamos a Deus, né? Somos servos obedientes de Deus, somos abençoados. Mas e a nossa vida com o nosso próximo? Será que nós também temos essa paciência de se assentar
assim como Jesus fez, veio cansado, né? Lá da tentação do deserto. Às vezes nós chegamos cansados do trabalho, ou às vezes até de um lazer, e deixamos, às vezes, o nosso serviço cristão para depois, né? Não que nós não tenhamos esse direito de nos divertir do nosso lazer, né? Mas que nós também tenhamos a nossa responsabilidade diante de Deus de fazer o serviço que Ele nos propôs a fazer. É assim, amigos e irmãos? Então vamos lá, vamos agora para o tópico 3, agora o 3. Agora é o terceiro tópico, agora é a pedagogia do mestre, né? Vamos falar do ensino do mestre, como é que era, né? Nós sabemos que a pedagogia é uma prática de ensino, né? Um conjunto que tem métodos, tem técnicas, né? Vários conhecimentos, né? As pessoas fazem curso, hoje em dia, né? Estão sempre se reciclando, né? Naquela época não tinha nada disso, não, né? Não tinha essas facilidades que nós temos hoje de conhecer os ensinamentos seculares e o ensinamento cristão, né? Então, vamos ver lá primeiro em Colossenses 2,8. Vamos ver em Colossenses 2,8. Por que eu anotei esse Colossenses 2,8 agora? A gente vai ver agora. Colossenses 2,8. Colossenses 2,8 diz assim, Paulo falando aos Colossenses. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm de ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Ó, realmente, para ter cuidado, né? Nós, né, temos muitos conhecimentos. Eu sou professor da escola bíblica, né, mas eu tenho minhas falhas, tenho meus erros, né? Também eu na minha profissão eu dei aula, né? Muitas aulas na minha profissão técnica, aulas dentro da minha própria empresa. E eu tenho meus erros, minhas falhas, nem sempre eu estava certo, sempre tinha algumas dúvidas, né, pessoal? E realmente eu aprendia muito com isso. Mas com Jesus não tinha mais nada para aprender, ele só tinha, Pai, ele veio para ensinar, ele veio para nos ajudar a conhecer a palavra de Deus. Não foi assim? Então, pedagogia do mestre, né? Deixa eu ver aqui. Já falei que não tem falha, né? Jesus, ele, nos métodos dele, ele usava muito assim, vamos dizer assim, o grupo que ele estava falando era um grupo de pescador, né? A maioria é pescador, ou não. Ele falava sobre o quê? Sobre pesca. Ele falava sobre, ele teve uma palavra que ele falou sobre o Sermão do Monte. Sabia que ali tinham agricultores que entenderiam tudo que ele ia falar. Os construtores, Jesus falou também da casa, né, daquele homem prudente, construiu a casa na rocha, na areia. Então era simples, era fácil, né? Jesus era um facilitador, ainda é, né? A gente fala que era, vamos parar de falar que ele era. Ele é ainda o nosso facilitador para nós entendermos as coisas de Deus, né? Então Jesus, ele tinha conhecimento da matéria. Por que ele tinha conhecimento da matéria? Vamos ver aqui. Eu anotei aqui no nosso livro, né? Conhecimento da matéria. Jesus conhecia o mundo, mas por quê? Jesus foi o próprio Criador, ele, Deus, ele não criou o mundo. Jesus não conhece o homem, por quê? Jesus, né? Lá em Gênesis, Deus falou o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já estava lá Jesus e Deus, né? Então Jesus, ele conhecia a verdade? Ele era a própria verdade, não é assim? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele estava lá, é a mais pura verdade. Nós olhamos o nosso universo hoje.
As pessoas ficam perguntando, têm dúvida, os cientistas, né, falam do famoso boom, né, o bang, né, que da onde é que surgiu o universo, é o Big Bang, né? Então, nós sabemos, né, nós entendemos, né, através da palavra, através do Espírito dele em nós, a coisa mais simples, mais fácil de entender, que o próprio Deus criou os céus e a terra. Mas o conhecimento humano, né, como diz lá em 6, Colossenses 2,8, né, o conhecimento humano é limitado, né? Nós somos limitados para o conhecimento. Nós só passamos a conhecer mais coisas, entender mais coisas do mundo e das coisas do mundo secular e do mundo espiritual que Deus nos deixou, é porque nós temos esse Espírito em nós. O Espírito de Jesus faz nos entender toda essa palavra que Ele nos ensinou e nos ensina, né? É por isso que nós temos mais um conhecimento além do que aqueles que ainda não receberam, né, o Espírito Santo. Então vamos lá, né? Ele foi assim um mestre com muita paciência, né? As pessoas faziam perguntas, as perguntas piores vinham dos fariseus, daqueles que queriam, sabe, perturbar mesmo, separar, quer dizer, vamos dizer, queriam envergonhar Jesus diante daquela multidão que estava assistindo, né, a aula dele, né? Mas mesmo assim Jesus nunca errou, Jesus nunca se aborreceu, né? Jesus nunca mudou de opinião. Ele falou, tá bom, a partir de agora eu vou ensinar desse jeito assim. Não, ele não. Olha, o ensino é esse, a verdade é essa. E vocês aceitem ou não, né? Hoje em dia ninguém é obrigado a aceitar a palavra de Deus, né? Uma pessoa que vai na igreja, ou uma pessoa que assiste uma aula pela internet ou não. Ninguém é obrigado, né? Nós fazemos a nossa parte. Nós pregamos a verdade que nós entendemos e acreditamos. Agora, daí a causa de cada um aceitar como verdade ou não, né? Então nós vemos que o Sermão do Monte, né, nunca precisou ser atualizado. Ele é atual até hoje, né? Assim como naquela... Eu acho que até que hoje, de tanto a gente ler, de tanto a gente ouvir, fica até mais fácil de nós entendermos o Sermão do Monte, como naquela época o pessoal escutou, né, uma vez, e depois saiu dali, foi para outros lugares, não existia a Bíblia ainda, não existiam os livros que ensinavam isso, né? Nós, poxa, todo ano a gente está lendo o Sermão do Monte, ou em casa, ou na Bíblia, ou você vê na televisão. Então fica muito mais fácil de entender, né? Nós vamos ver lá então em Mateus 5,48. Vamos ver, mas vamos voltar para a palavra de Deus? Se deixar, eu vou falando. Mas vamos, Mateus 5,48. A nossa palavra, né? A palavra que Deus é nossa, é dele, nossa, ele deixou para a gente. Né? Mateus 5,48. Diz assim: portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. E por isso, então, se ele tinha conhecimento da matéria, nos conhecia, e ele exigia da gente perfeição. Assim como ele era perfeito no seu conhecimento, na sua obediência, no seu ensino, né? Então é muito importante, né, que nós vamos ser perfeitos só lá quando nós estivermos lá na glória com Deus. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que realmente buscar essa perfeição, esse aperfeiçoamento, né? Essa santificação. Isso é muito importante. Vamos lá para o tópico 2, né? Agora, conhecimento da natureza humana. Conhecimento da natureza humana. Eu estou aqui, estou dando, né, essa explanação da aula, e vocês estão imaginando, mas será que vocês me conhecem a fundo? Vocês sabem o que eu estou pensando? Conhece meu íntimo? Não, nem eu conheço de vocês, né? A gente tem mais ou menos uma superficialidade no conhecimento das pessoas. Mas Jesus não. Jesus, ele tinha um conhecimento total
da natureza humana, né? Jesus, ele conhecia o íntimo dos ouvidos não, o íntimo dos ouvintes, das pessoas, né? Ele, né, o conhecimento dele, o que ele ensinava, penetrava, né, assim, no coração das pessoas, né? Ele lia os pensamentos, né? Vamos ver em Lucas 5:22, se a prova disso. Realmente ele sabia, ele sabe. Aqui a palavra de Deus não mentiu, né? Lá em Lucas, né? 5:22. É 5:22? É. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? Por que ele está falando? Ele está falando um pouco. Ele curou um paralítico nessa situação, né? Nesse texto aí, né? Ele curou um paralítico. E os contrários a ele, né? Os fariseus, a turma do Sinédrio, né? Os fariseus, os mestres da lei, né? Começaram a interrogar ele, né? Começaram a achar que ele estava blasfemando, né? E ninguém pode perdoar pecado, só Deus tem esse poder, dizia, né? Então Jesus, lendo o pensamento deles, perguntou, né? Por que vocês estão pensando assim? Realmente, né? Ele estava pensando assim, se ele estava fazendo bem, ele estava saindo do conhecimento de Deus, ele estava curando. E eles não estavam satisfeitos com isso, com a pessoa que, dando amor, amando o próximo, ajudando as pessoas, né? Nós vemos hoje, né? Ainda hoje, no nosso mundo, né? Na nossa vida secular, no nosso trabalho, nas religiões, essas atitudes de pessoas assim, né? Então ele se interessou muito, Jesus se interessou muito pelo ser humano, muito por nós, mais do que por ele próprio. Jesus não estava interessado em riqueza, em uma casa, ele estava preocupado conosco. Ele passou isso para todos nós, né? Vamos lá no tópico 3. Agora é o conhecimento dos métodos de ensino, né? Então Jesus, como é que era o conhecimento? Como é que ele provava isso? Que ele tinha muito conhecimento dos métodos. Jesus não tinha pedagogia, né? De ensino. Jesus não ensinou lei de ensino. Jesus não ensinou nenhuma teoria de ensino. E muito menos ele, no final das pregações dele, tinha uma prova para fazer a arguição, ver se a pessoa estava aprovada ou não, né? Então, os métodos de Jesus eram muito simples, muito facilitatórios, né? Muito facilitavam o entendimento das pessoas. É por isso que as pessoas gostavam de sentavam e perdiam, quer dizer, ganhavam o tempo dela, né? Ouvindo Jesus, né? Assim. Então Jesus, ele falava dos pássaros, ele falava dos lírios do campo, né? Da casa na rocha. Vamos ver lá Mateus 6:26? Mateus 6:26. Se é isso mesmo? Mateus 6:26. Fala dos pássaros. Veja os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Olha só, usando os passarinhos, né? Todo lugar do mundo tem pássaro, né? E a gente sabe como é que eles, né? Como eles vivem, né? Pegando semente nas árvores, né? Ver os passarinhos, eu mandava ver mesmo. Eles não semeiam, não colhem, não guardam, né? No entanto, o Pai de vocês, quer dizer, que está no céu, o Pai de vocês, que é o nosso Deus, que está no céu, dá de comer a eles. Então, se Deus se preocupa, né, com os passarinhos, Deus não vai se preocupar com nós. E nós sabemos disso, que Ele nos dá de comer, fisicamente e espiritualmente. Estamos hoje, né, no século XXI. Mas, a facilidade que nós temos de comer, né? Qualquer lugar você vai, já compra feijão, arroz. Um alimento pronto que você bota na água, no micro-ondas, em 3 minutos você já se alimenta.
Essa inteligência e sabedoria vem de Deus, que deu para nós vivermos cada vez melhor. Não é assim? Ele fala do lírio do campo, né? Ele fala do sal, ele fala de luz, ele fala de traça. Vamos ver do sal e da luz? Isso é muito importante. Mateus 5, 13 e 14. Mateus 5, 13 e 14. Mateus 5, 13 e 14. 5, 13 e 14. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve mais para nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Nos comparando com o sal. Muito fácil de entender o ensinamento, né? Todo mundo sabe para que o sal serve, o que o sal é. A luz. Vocês são a luz para o mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Naquela época, hoje, a luz, né? Nós temos a luz solar, à noite nós temos a luz da lua, temos nossas luzes artificiais, né? Quem mora até na roça tem a luz de vela e sabe para que serve. Para nos clarear, para fazer a gente enxergar, não é assim? E a luz, quanto mais no alto, melhor. A luz não pode ficar embaixo de uma mesa, dentro de uma caixa, que é o efeito dela, né? A utilidade dela não vai ter nenhuma. Então nós somos sal e luz por quê? Porque Jesus quer que a gente seja sal e luz. O sal conserva, o sal cura, a gente usa como, né? Passa uma ferida, o sal conserva a comida, né? E nós temos que ser assim, pessoas que levam a cura, nós temos que conservar a nossa amizade, conservar a palavra de Deus dentro de nós e passar para as pessoas, né? Levar esse sal que cura. E luz, nós somos luz por quê? Porque nós temos a própria luz dentro de nós, né? E nós temos que passar, iluminar. Através desse estudo, através do conhecimento da palavra de Deus, nós estamos lançando a luz para as pessoas. As pessoas passam a entender a palavra de Deus, ver a palavra de Deus com mais clareza. Ó, a luz é para trazer clareza. Então, essa é a importância que nós temos que entender. Esse Sermão do Monte é muito bom, rapaz. Que bom, né, que Jesus, que Deus nos trouxe esse sermão. E para nós é uma, né? Ela também fala também vamos ver aqui, traça, né? A traça, a ferrugem, ladrão, no versículo só, acho que é no 6,19, vamos ver aqui. 6,19. Não ajunte riqueza aqui na terra, onde as traças, a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e roubam. Ó, muito pelo contrário, ajunte riqueza no céu, onde as traças, a ferrugem não pode destruí-las. E os ladrões não podem arrombar e roubá-la. Ó, que facilidade! No mundo inteiro até hoje. Acho que isso nunca vai acabar, né? Não vai acabar as traças, ferrugem vai sempre existir, né? E ladrão, então, nem se fala. Né? Então, como é fácil o ensinamento de Jesus, né? A facilidade, né? Para as pessoas entenderem aquele sermão, né? E ele faz uma pergunta também, ele faz pergunta nos conhecimentos dele da natureza humana, né? Porque ele fez a pergunta, para que serve o sal, né? O sal, né, é insípido. O sal não é um sal puro de qualidade. Só serve para ser jogado fora e ser pisado. O sal tem a utilidade dele, mas se ele estiver estragado, não serve para nada, né? Jesus contou histórias, ó, né? A gente já falando aqui da casa na rocha, né? Mateus 7, 20, vamos ver Mateus 7, 24, 27? Aqui pertinho. Então, uma história rápida, mas é uma história bem compreensível, né? 7, 24 a 27. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu, sábio, prudente, né? Que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Ó, quem ouve esses ensinamentos não vive de acordo com eles. É como um homem sem juízo, porque construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa e ela ficou totalmente abandonada. Nós temos visto, né, esse noticiário aí nas televisões, né, na Bahia, no Rio, São Paulo, né, Minas,
chuva, na enchente, né? Nós vemos aqui no Rio, principalmente, as pessoas fazem a casa no morro, na beira do morro. Vem a chuva, o que acontece? Aquilo cai, né? Então, nada mais é que isso, cara. Tudo que Jesus falou naquela época continua acontecendo. A imprudência das pessoas, né? Então, imprudente também é aquele que não quer seguir, não quer conhecer, não quer entender, não quer viver a palavra de Deus, né? Porque Jesus é a nossa rocha. A nossa casa é na rocha, a nossa rocha é Jesus. Nosso rochedo nos mantém firme, né? A gente manter, fazer a nossa casa na areia, né? De levar uma vida sem obediência a Deus, sem Jesus, levar a nossa vida do nosso jeito. É como se estivesse construindo a nossa casa na areia. Lá na areia da praia, né? Você vai construir, daqui a um mês aquilo afunda tudo, né? Então nós temos que ter discernimento, né? Discernimento espiritual para entendermos o ensinamento, a coisa de Deus, porque é o melhor para nós. As pessoas naquela época não conheciam a Jesus, muitos não faziam parte de escola nenhuma, muitos até de outras nações, né? Mas passaram a conhecer e entender o Deus verdadeiro através do ensinamento de Jesus, através daquele homem, né? Simples. Então Jesus, ele, nas lições dele, ele tinha, mais uma vez, o método dele, o conhecimento dele, a pedagogia dele tinha começo, meio e fim. Jesus foi até o último dia de sua vida ensinando, até na cruz. Ele perdoou, né? Aqueles que maltratavam ele, né? Nós vemos hoje nas escolas públicas ou particulares, às vezes o professor não consegue dar a aula toda até o final. Fica devendo para o outro ano. Mas com Jesus não foi assim. E nós também não podemos agir assim. Não podemos deixar para depois o ensinamento. Aquele propósito. O que Deus quer que a gente faça? Tem que nos empenhar para fazer no tempo certo, né? Então vamos para a nossa conclusão, para a nossa lição. Cadê minha revista? Espera aí. Caiu aqui. Conclusão conclusão, né? Então é um privilégio, né? Que privilégio é o nosso, né? A gente tem um mestre, né? Então, nós tivemos tantos mestres na vida secular, tantos professores, nem sempre eram bons professores, né? Que não trazia orgulho para a gente, não trazia alegria. Nós temos esse privilégio de conhecer a Jesus, saber que Ele nos, vamos dizer assim, nos valoriza, né? Nos dá valor ensinando, nos protegendo, né? Então, é aquele que sabe tudo sobre o mundo, ele sabe tudo sobre nós, sobretudo sobre o céu. Então, qual é a nossa responsabilidade diante disso, né? Nós temos uma responsabilidade que Jesus passou para nós também, essa responsabilidade de atuar, de obedecer, também sermos íntegros, né, no nosso viver, né? Então nós vamos viver, vamos passar 4 meses, né, estudando. Deixa eu beber água aqui. Então nós vamos passar 4 meses, né? Então por que nós temos que estudar durante 4 meses, né? Porque é um tempo bom, porque a lição são várias lições, nós temos 1 hora e cada aula, né? É uma base de 1h10. Então 1h10 dividido por, somado por 17, serão 18 horas de aula. E são bastante versículos, são 3 capítulos. Acho que 4 meses é o ideal, né? Para a gente aprender um pouco mais sobre o sermão, né? E 4 meses, durante esses 4 meses a gente vai colocando, a gente vai assiste uma aula, a gente entende uma coisa, a gente vai colocando em prática na nossa vida, né? Aqueles que ainda não entendiam o sermão do monte vão passar a entender, vão passar a praticar na vida, e vão passar a ensinar seus filhos, seus amigos. Isso é muito importante, né?
Então, a resposta, por quê? A gente tem que estudar. Eu acho que é pela pessoa de Jesus, pela pessoa do nosso Mestre. Nós temos que estudar e aprender e valorizar, dar valor a isso tudo que Jesus fez por nós. Temos que passar isso para as pessoas, esse amor, né, praticado na vida dele e principalmente nos ensinos deles. Não é assim? Jesus lá em Apocalipse 2,7, ele falou assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ó. Nós temos que ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Ele continua falando hoje, vai falar até a volta dele, né? Assim? E quando nós estivermos com ele também. Né? Então, a gente, pela nossa oração, pelo estudo da Palavra de Deus, pela nossa comunhão com os irmãos, com as pessoas que não são crentes, não são religiosos, né? Isso tudo é muito importante para nós praticarmos nossa vida e dividirmos com essas pessoas que tanto necessitam do amor de Jesus, né? É por isso que ele é o nosso mestre por excelência, né? Então, diante disso, nós só temos um objetivo, né? Vamos seguir os seus ensinos, ser obediente a Jesus, né? E cada vez mais nos dedicarmos ao conhecimento da palavra de Deus contida que tem toda a Bíblia, para que nós possamos passar para vocês, nossos amigos ou não, nossos irmãos da igreja ou não, e pessoas que estão nos assistindo em qualquer lugar. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz, muito alegre por eu ter eu me designar, me dar esse dom de ensino que eu tanto gosto, mas principalmente nós temos que aprender a praticar cada vez mais essa palavra de amor do nosso Deus. Amém? Fazer uma oração para terminar, que eu esqueci, não fiz uma oração para começar, tá? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor falou aos nossos corações, primeiramente ao meu, Pai, para que essa aula pudesse existir, Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor esteja nos orientando, nos ajudando durante todas essas lições até o mês de maio, Pai. Nos ajuda para que nós possamos entender mais, para que nós possamos adquirir cada vez mais sabedoria vinda de Ti, ó Pai, através da Tua palavra, Pai. Nos ajuda a praticar, Pai. Sermos obedientes, servos de caráter perfeito, completos, diante de Ti, ó Pai. Nós Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém.